A vida do ser humano no calvinismo é uma novela, e Deus é o autor da novela. Então, dentro da novela, aquela Dona Maria que briga com o seu Zé e casa com o seu Mané, nada mais faz do que está pré-estabelecido pelo autor da novela. Esse versículo seria fatalista? Quando o texto diz que todos os nossos dias estão contados antes mesmo que eles houvessem? Você está citando o Salmo 139? Isso. Nossa, você está Calvino para você. Você sabe como é que Calvino interpreta isso? Eu gostaria de saber falando da gestação. Está falando da gestação. Aí você vai entrar por uma ideologia histórica. Ou determinismo? Não, ele está falando que a gestação é pré-estabelecida. Por exemplo, o nascer do sol, o pôr do sol. Sim, senhor. Vamos ler o texto? Sim, senhor. Não, exegeticamente. Vamos ler o texto. O texto está falando da geração do feto. O texto Calvino escreveu isso. E se eu quiser, eu mando pro senhor depois, fora do programa. Calvino escreveu isso. Que esse texto tem a ver com a gestação do feto. Agora, pro arminianismo não tem problema essa questão de Deus saber todas as coisas, tá certo? Agora, o problema é quando você diz que está pré-estabelecido. Isso não está factual dentro da palavra de Deus. Tá certo? Agora, você diz que quer Bíblia. Vamos pra Bíblia? Deixa eu só falar. Agora eu entendo porque o pastor César às vezes quer se meter, porque dá uma coceira pra gente falar alguma coisa, mas eu não vou ficar como moderador aqui. Eu prometi ao pastor Martinez, mas dá vontade de comentar algumas coisas. Uma das implicações disso, e aqui eu vou falar novamente, não é a posição do pastor, mas consequentemente, levado às últimas consequências, a exclusão do determinismo ou de uma providência direta de Deus, é uma teologia aberta. Então eu te pergunto, dentro do paraíso havia uma teologia aberta, então? Depende da Porque não, Calvino disse que Adão teve livre-arbítrio. Lá era aberto, então. Pera um pouquinho. Ele não diz isso. Disse? Eu vou recitar aqui de mente. Ele diz assim: que devem ser, eu não lembro o termo que ele usa, mas eles dizem ser apanágio do livre-arbítrio que Adão caiu. Ou pelo apanágio do livre-arbítrio. Mais ou menos isso, depende da tradução que você pegar. Agora, então ele não tinha livre-arbítrio, Adão. Ele diz que Adão caiu pelo decreto, mas é responsável... Não estou defendendo a ideia dele. Não, a pergunta é, para Calvino, tinha ou não tinha livre-arbítrio? Pastor, com todo respeito, o senhor não pode me levar a responder o que o senhor quer que eu responda. Não, tá escrito. O senhor me pergunta, o senhor tem que deixar eu elaborar a minha argumentação. Não, eu até pedi assim, se for citar alguém, Calvino, Armínio, qualquer um, se puder citar a obra e a página, ajuda bastante. Instituto 1, página 117, se não me falha a memória. Ajuda muito quem está em casa para confirmar. Ó, o que ele diz? Ele vai dizer o seguinte, aí vocês vão dizer que isso é uma contradição. Seria um outro debate, o que é contradição ou o que não é contradição. Ele vai dizer nas palavras dele. O senhor perguntou como ele diz, eu estou só tentando corrigir a fala. Sim. Ele diz que dizem ser apanágio do livre-arbítrio que Adão caiu e que não pelo decreto. Aí ele vai citar um salmo, se eu não me engano, e vai dizer o seguinte: ele caiu porque Deus assim o decretou. Todavia, caiu pelo decreto, mas é responsável pelos seus atos. Isso é uma contradição. Aí ele diz o seguinte ao final: por mais que isso seja algo assombroso, não podemos negar que ele cai sim pelo decreto e continua responsável. Palavras dele, só estou corrigindo, mesmo porque eu, enquanto pastor presbiteriano, estou refém, no bom sentido da coisa, não ao que Calvino diz, mas a minha confessionalidade, ela está pautada na Confissão de Fé de Westminster, que, em certo sentido, ela é infralapsariana e, majoritariamente, a interpretação dos estudiosos de Calvino é que ele é supra. Isso. Só para deixar isso bem claro, tá? Tem as duas coisas nele, mas olha que engraçado, eu vou citar para o senhor o pseudo-evangelho de João da Gnose. Tá, eu tenho a citação, depois eu posso te mandar, mas eles dizem exatamente isso, que o demiurgo colocou Adão e Eva no paraíso e articulou, apesar de pedir para eles não comerem da árvore, articulou para que ele comesse a árvore. Então, que tipo de livre-arbítrio é esse? Veja, eu não consigo, como o espectador que está nos assistindo, não consegue entender. Porque o que o senhor está fazendo? O senhor faz como o professor Tourinho, por exemplo, que era um ex-amigo meu, né? Que ele foi apertado. Espero que não tenha sido por conta de teologia, né? Não. A coisa foi mais... Foi aquele debate recente, eu acompanhei o debate de vocês. Não, mas aquele debate foi bacana ainda, porque aquele debate era... E eu tenho uma pergunta aqui que eu tirei do livro dele. Aquele debate era para mostrar que o calvinismo, de fato, crê em livre-arbítrio, porque ele tem documentos que até o século XIX, início do século XX, o calvinismo não usava a expressão livre-agência. Eu tenho aqui a citação. O calvinismo usava livre-arbítrio. Inclusive o Turrentini, ele vai citar livre-arbítrio o tempo todo. E ele me mandou uma relação ali, e ele disse que os calvinistas brasileiros seguem uma linha de Jonatas Eduardes e não entende nada de calvinismo clássico. Foi a palavra dele, inclusive, essa era a minha segunda pergunta. O que está acontecendo, pastor, é o seguinte, olha...
Imagine as pessoas como eu, como seu amigo aqui, o pastor João Flávio, de capacidade reduzida. A gente que não é filosófico, né? A gente quer entender como é que pode essas contradições e a Bíblia, porque o senhor falou da Bíblia. A Bíblia vai citar livre-arbítrio? Vai. Foi até citado aqui nesta tribuna a palavra hebraica nedaba. Esta palavra hebraica pode ser traduzida por livre-arbítrio, livre motivação, decisão voluntária. Está na Bíblia. Tanto que o judaísmo não pensa como o calvinismo. Ele aceita o livre-arbítrio libertário. E ele cita vários textos bíblicos. Então, como é que fica essa questão para o cidadão comum que está nos assistindo? Não quero de forma alguma corrigi-lo, mas eu entendo que, inclusive, esse equívoco semântico está lá em Agostinho, porque Agostinho, numa primeira fase, vai defender um livre-arbítrio não necessitando de uma graça. Quando ele vai, por exemplo, para Confissões, se eu não me engano, ele começa a ter uma pequena mudança. Inclusive... E por que ele defende esse livre-arbítrio? Você lembra? Tanto que quando ele vai para outras obras da fase da maturidade, porque ele estava defendendo exatamente, ele estava dentro de um contexto maniqueísta. Gnóstico, maniqueísta gnóstico. Então perceba que aí depois ele reflete sobre as suas próprias lutas. E volta para o maniqueísmo. Não. Aí sim, senhor. Não. Ó, tanto que ele vai trazer 2 termos. O senhor se lembra desses... Eu assisti um debate do senhor que o senhor cita bastante Agostinho, então tenho liberdade de conversar sobre Calvino cita ele 200 e poucas vezes. Ele usa 2 termos aqui. O senhor se lembra por que ele cita o termo libertas diferente de liberum arbitrium? Ele vai fazer isso no final da vida dele, né? Ele vai fazer essa diferença. Ele vai dizer que você tem uma liberdade reduzida. Essa é a síntese. Justamente é o que nós estamos discutindo. Que ele está mostrando que esta liberdade de escolha, que segundo ele, inclusive, estava ligada ao intelecto, ela não é mais livre, porque a sua vontade está manchada. Me cita o texto bíblico. Do quê? Que você acabou de falar para mim, que o homem não tem livre-arbítrio, porque a liberdade dele está manchada. Cita para mim o texto. Não. É Romanos 3:9? Não precisa usar Romanos. Posso usar o da queda. Qual foi a consequência da queda? Gênesis 3. Quais são as consequências da queda? Muito bem. Então, vamos pegar a Bíblia então. Vamos lá. Gênesis 3. Eu só espero que o senhor esteja calmo. Porque eu estou calmo. É o meu jeito. Vamos lá para Gênesis 3, não, Gênesis 4. Porque, ó, eu sei que um grande... Eu tive ciência de um pastor que saiu infartado, que não seja o... Veja. Não, porque veja, eu acho que o espectador, ele quer entender, ou não? Claro. Eu, por exemplo, não entendi o que o senhor está falando. Então me repita que eu tenho... Talvez seja uma deficiência eu não entendi. Minha. Não é deficiência sua. Eu entendi o que você está fazendo. É que a gente entende com o coração, não com a mente. Não, é que você está tentando... A gente não consegue entender porque nós temos pressupostos credais. Isso, eu sei disso. Mas por isso que você não está entendendo, não é que eu não estou sendo claro. Não, eu entendi. Mas o que você está tentando fazer é filosofar numa coisa que a Bíblia é muito clara. Filosofar nada mais é do que usar razão para argumentar. Olha Gênesis 4, depois da queda, né? Versos 6 e 7. Mas o senhor acha que a queda não contaminou o homem? Não, eu não disse isso. Mas... A queda afetou. Eu estou dizendo o seguinte: Deus não parou de se comunicar com o homem caído e depravado. Vamos lá, Gênesis 4, 6. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tiraste? Certo. Por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Então veja, primeiro, o Adão acaba de pecar. Quem vai atrás dele é Deus. Sim. E ele ouve? Pura graça. Ele ouve? Adão? Ele ouve? Sim. Ele ouve. Caim ouve? Sim. Abel ouve? Mas qual o motivo dessa audição? O senhor vai falar que a graça é preveniente? O que seria isso? O texto não fala. Isso é inferência do Senhor. Não, tudo bem, isso é Agostinho. Não. Primeiramente, graça preveniente não é um termo arminiano. Isso é Agostinho. Então vamos lá. Então a questão é, ele ouve ou não ouve? Ele tá morto ou não tá? Ele ouve ou não ouve? Então, o pastor ele pode escolher ou não? O senhor tá usando uma lógica binária para me forçar a responder aquilo que não necessariamente precisa ser sim ou não. Por exemplo, Jesus é humano ou é Deus? As duas coisas. Pois é. Perceba que nem tudo a gente responde. É outra coisa, né? Nem tudo a lógica binária irá responder. Tá, mas a questão é, Deus fala com essas pessoas, as pessoas escutam. Tá. E por que essas pessoas escutam? Posso responder essa pergunta, então? A gente tem que caminhar para as considerações finais. Vocês estão falando, a gente já está mais da metade do bloco. Na verdade, toda a
filosofia que o pastor trouxe é bacana, mas o espectador comum quer entender. Quer dizer, Deus determina, mas Deus não força ele fazer. Como é que é isso? Temos que convir que a maioria do nosso público, eu não estou desmerecendo o público, mas a maioria não se aprofunda em ferramentas teológicas. Dos dois lados, não é só do lado calvinista. Então, mas você não quer falar com essas pessoas? Não, concordo. E tem muito arminiano que nem sabe o que é arminianismo. Eu falo isso porque uma vez conversando, a pessoa sustentou alguma coisa, eu falei, cara, nem arminiano pensa como você. Então, assim, é importante ter essa questão da honestidade dos dois lados. Sim. Há muitos jovens que estão na internet que não são treinados em teologia, que eu não estou desmerecendo. Eu acho que eles precisam estudar a fundo o que eles pensam para poder defender, primeiro, o que pensam, e segundo, fazer isso de forma piedosa. Reverendo, mas eu estou aqui piedosamente, sou o meu jeito. Eu só estou dizendo para o senhor... Pastor, só para ficar claro, sim, não estou falando do senhor, não. Eu estou dizendo que aqui em Gênesis capítulo 4, Deus fala com Caim caído e depravado e ele ouve. Você está entendendo? Responder, então isso aí ficar sem direito de resposta, né? Quando você vai em toda a Bíblia, você vai ver Deus agindo dessa maneira, Deus falando dessa maneira. Então a gente precisa relevar essa questão teológica. Agora é Bíblia. E eu mostrei para você que o livre-arbítrio está na Bíblia. Tá, posso então responder rapidinho? Um minuto. Tá, mas eu tenho que ir para as considerações finais, porque o tempo já está estourando. Então eu vou usar as considerações finais para isso. Mas é só para lembrar assim, a grande questão é que há textos dos dois lados. Por exemplo, a questão de Jonas tinha livre-arbítrio, não tinha, ou a própria questão de Atos 13, Tem um debate 48. Aqui na musical com o Vailatio, ele explica isso, né? Pronto, você tem Atos 13, 48, foram salvos que foram destinados para a vida eterna. Foram colocados na fila. O grego não fala isso. Calma aí, deixa eu trazer para cá, senão... O grego não fala isso. Eu queria que vocês... A gente vai ter que caminhar, gente. Desculpa, eu tô substituindo o César aqui e eu tenho que cumprir as regras, senão nunca mais me chamam, tá? Vamos lá.